Oi, oi, povo, voltei. E aí? Fiquei de vir falar com vocês então, quem acompanhou o último vídeo, sabe que eu decidi trazer como meu terceiro vídeo aqui no canal um pouquinho mais sobre a questão de valores dos intercâmbios, documentação, e é muita coisa, então eu tenho várias colinhas aqui comigo para tentar não esquecer nada. Mas eu queria começar o vídeo primeiro respondendo uma pergunta que eu recebo muito, né? A galera vem falar, Nath, quanto mais ou menos eu vou gastar no meu intercâmbio? Por onde eu começo, né? E então, eu digo pra vocês que comece escolhendo o país que você quer fazer o seu intercâmbio. Porque você nunca vai conseguir ter uma base de valores exata, assim, uma base direcionada se você não souber o país que você quer ir. Porque varia muito cada tipo de intercâmbio e cada país, né? Então, por isso que para você começar a se organizar com a questão financeira, você primeiro tem que saber o país que você quer ir, né? A Irlanda é um valor, Espanha é um valor, a Austrália é um valor, Nova Zelândia é um valor. Então, assim, foca primeiro no país que você quiser ir. Vamos começar por aí. Agora eu vou tentar contar mais ou menos quanto foi a questão de valores lá na Irlanda. Só que faz muito tempo, gente. Faz mais de 4 anos, acredito, que eu fechei esse intercâmbio lá. Então muita coisa pode ter mudado, os valores podem ter mudado, e eu andei checando aqui. E agora já no ano de 2023 já mudou, por exemplo, o valor da comprovação financeira, tá? Já quero começar o vídeo dizendo para vocês não se assustem com o valor, não desanimem, porque os valores de fato é um investimento alto que a gente faz. Por isso que eu digo para vocês, escolham bem o país que vocês querem fazer, porque é um investimento alto. Então eu vou direto ao ponto, tá? Eu optei, quando eu fui para Irlanda, em fechar um intercâmbio, que isso também é uma coisa que varia no valor, a quantidade de meses que você quer ficar. Se eu não me engano, na época que eu fui para Irlanda, a quantidade mínima teria que ser 6 meses, né? Então eu acabei pegando de 8 meses, porque aí eu teria ali 8 semanas de férias. Então seria 6 meses de curso e 8 semanas de férias. Então foi esse o pacote que eu peguei. Na época, lá na Irlanda, o visto, né, ele é pago e o valor dele não é muito baixo. O visto lá para Irlanda são 300 euros. Então, contando aí com o valor da escola, que eu acho que na média, não lembro, gente, 100%, mas se eu não me engano foi em torno de uns 2.800 euros, o que é em torno de uns 14, 15 mil reais, se eu não me engane. Mais o valor do visto, que são 300 euros. E a acomodação estudantil estava inclusa para mim por 2 semanas, né? O valor total do meu seguro-saúde, acomodação estudantil por 2 semanas, o curso de 6 meses e as 8 semanas de férias, 8 meses no total. Tudo isso eu acredito que eu gastei em torno de uns 22 mil reais. Então é um investimento. E fora isso, existe uma coisa que eles exigem que se chama comprovação financeira. Pro caso de você chegar na Irlanda, se por algum motivo você não arrumar um emprego, não tiver uma renda, um dinheiro ali entrando para você se manter, o governo exige que você tenha uma quantia em dinheiro que comprove que você consegue se manter no país se você não achar um trabalho, o que é muito difícil, porque a gente sabe que a Irlanda é bom no sentido de que trabalho você encontra, tá? Tem muitos trabalhos que a gente chama de trabalho no negro, que tem uma galera que não tem documentação, enfim, e acaba conseguindo trabalho também. Então, trabalho nunca foi um quesito para mim na Irlanda de dificuldade. Eu acho que trabalho sempre tem, só ali na pandemia que ficou um pouco complicado, mas quem quer consegue trabalhar. Mas eles exigem isso. Na época que eu fui, a comprovação financeira era de 3 mil euros.
esse dinheiro não quer dizer que você vai gastar, mas ele tem que estar na tua conta bancária. E obviamente eu não tinha esse valor na época. Então, Natiele, dá pra comprovar em reais ou tem que ser em euro? Na época, eu pude comprovar em reais. Obviamente, eu pedi um auxílio dos meus pais, então eu tive que levar um documento comprovando que os meus pais estariam bancando o meu intercâmbio caso eu não arrumasse emprego, e que teria essa quantidade de dinheiro na conta, né? Então, na época lá, foi a comprovação financeira deles que me salvou a conseguir comprovar os 3.000 euros. E ficou lá, né, na conta, enfim. Na época dava, acho que uns 17 mil reais, mais ou menos. E a questão de documento, tá? Na Irlanda, eu lembro que além para pegar o visto na Irlanda, o que acontece? Você passa pela imigração e eles não te dão o teu visto definitivo na hora. Você precisa, se não me engano, eu precisei marcar online antes de passar na imigração na Irlanda. Precisei marcar para retirada do meu visto físico. Precisei fazer um agendamento de um visto, do visto impresso, né? Antes de ir pra Irlanda, e tava muito difícil. Eu lembro que, como tem essa diferença do fuso horário, eu acordava muito cedo no Brasil para tentar entrar no site e conseguir agendar para pegar o meu visto, né? O meu GNIB, que chama, que é um documentozinho, que é como se fosse o nosso cartão do cidadão, que chama GNIB. Eu lembro que tava difícil e eu acabei pagando uma pessoa que não é o correto, que eu acho que é por isso também que às vezes os sites demora tanto pra gente conseguir pegar esses documentos, pela demora que é, e essa gente tá ali roubando a nossa fila, mas na época eu tava desesperada e paguei esse indivíduo pra conseguir agendar uma data pra mim, porque eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Agora acho que até tá mais tranquilo. Então eu tinha aquele documento comprovando que eu já tinha marcado o agendamento pra pegar o meu visto impresso, né? Precisei levar o meu IRP Letter, que é uma carta que a escola emite, que quando você fecha o curso com a escola, você acaba de pagar o seu curso, a escola emite uma carta para você que você precisa apresentar na hora do seu visto, para comprovar que já tá tudo pago e que você realmente tá indo como estudante. Além, então, desses dois documentos, eu precisei de um comprovante de hospedagem, que foi, na época eu tinha pago a acomodação estudantil por 2 semanas, então a escola me enviou a carta da minha acomodação, né? E depois o comprovante financeiro, que era os 3.000 euros, que naquela época eu fiz ele em reais. Pra entrar na Irlanda foi super tranquilo. Naquela época era aquele que você tira o extrato bancário mesmo, que sai lá da maquininha do banco. Eu entrei com aquilo e foi muito tranquilo. Já na Espanha foi totalmente diferente. Na Espanha, eles me pediram mais documentos, explico depois a parte de lá. E depois teve também o seguro-saúde, né, o seguro governamental, que também a escola que fechou o seguro pra mim já estava incluso. Então, eles me mandaram a carta e a escola me auxiliou com todo esse processo. Na época, eu fechei o meu curso com a Seda College. Como eu já expliquei pra vocês, gente, esse valor que eu passei pra vocês, de em torno de uns... No total aí, com acomodação inclusa, com tudo, né? Em torno de 22 mil reais é sem agência, tá, gente? Eu acabei me arriscando naquela época. Eu já disse em outros vídeos que eu acabei indo sem agência em nenhum dos meus intercâmbios. Eu fui por agência, que na época que eu fui tinha muita agência dando golpe. Então eu decidi que eu queria ir sozinha, queria ir por conta própria. Na época, a minha irmã conhecia um menino que trabalhava lá na Seda College e entramos em contato com ele, e ele que me ajudou com tudo. Ele era o meu agente de intercâmbio da época, o Yuri, e ele me ajudou com tudo, foi super tranquilo. A escola me conferiu toda a minha documentação antes de eu entrar lá. E a diferença entre a Espanha e a Irlanda que eu senti é que na Espanha você consegue tirar o seu visto antes ou aplicar lá de dentro, né? Já na Irlanda eu fiz passando na imigração, eu tive que apresentar toda a minha documentação para eles lá, daí eles dão o meu carimbo no meu passaporte,
mas aí depois eu tenho que ir e pegar esse meu DNIB, que é o visto impresso, no caso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A galera que já foi, se estiver olhando os meus vídeos e perceber que eu esqueci de algo aí, ou algo que vocês acham relevante, deixem aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida também de outros documentos, deixem aí. Mas eu acho que não tem muito o que eu tentar amenizar. O valor foi esse. Atualmente não sei dizer se segue os mesmos valores, enfim. Mas uma coisa que eu digo pra vocês, é um investimento muito alto, mas na Irlanda eu consegui sim ao longo do tempo. Trabalhei muito, 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 ralei, e eu vou deixar em outro vídeo pra contar todos os trabalhos que eu passei na Irlanda e como foi. Então eu consegui juntar uma boa grana lá, que foi o que me salvou para que eu conseguisse pagar o meu próximo intercâmbio, que foi meu intercâmbio na Espanha. Então, você tem possibilidade, sim, de fazer um pé de meia na Irlanda, se você se dedicar. Apesar de que eu tive uns problemas no meio do caminho que talvez acabaram não me permitindo economizar tanto quanto eu poderia, e veio a pandemia também, e aí atrasou um pouco a galera. Mas, no geral, se você se dedicar, você consegue sim. Então, pra galera que me pergunta se a Irlanda é bom nesse sentido de fazer dinheiro, tá? A Irlanda é um país que você faz dinheiro, mas você trabalha muito, muito mesmo. Então, tem que ir preparado. Eu sempre recebo pergunta se eu indicaria a Irlanda. Como eu falei no início do vídeo, pra vocês não se desmotivarem com a questão do valor, também gostaria de dizer pra vocês não se desmotivarem com o que eu vou dizer agora, porque eu sinto que quando eu falo disso, eu assusto um pouco as pessoas. Mas, gente, intercâmbio é uma coisa muito pessoal de cada um. Cada pessoa tem uma experiência em um país. Às vezes, Irlanda pode ter sido uma maravilha pra mim e horrível pra outra pessoa, ou horrível pra mim e ótimo pra outra pessoa. Varia muito, tá? Eu acho que quando eu cheguei na Irlanda, eu notei muita diferença já do meu primeiro pro meu segundo ano lá. Eu senti que a Irlanda, infelizmente, sofreu algumas mudanças não muito positivas do meu ponto de vista, já que eu reparei no meu segundo ano lá. Tanto com questão de segurança, questão do valor que tá tudo, o salário lá é realmente bom, mas os preços estão absurdos, principalmente a questão de acomodação. Então, quando eu fui pra lá, eu vi a Irlanda de uma forma, e eu noto que as coisas mudaram um pouco. Então, eu não sei qual é o seu objetivo, né, em fazer intercâmbio, mas pesquisa muito bem qual é a situação atual em que o país que você quer ir está. Realmente tenta encontrar pessoas que estão vivendo lá para ouvir o que eles têm a dizer do que realmente está acontecendo no país, porque às vezes é mais vantagem, como é um investimento muito grande, escolher uma outra opção de país, né? Às vezes para aquela pessoa é mais vantagem. Agora, se o seu sonho é realmente ir para Irlanda, viver a cultura irlandesa, corre atrás do teu sonho, não deixa essas coisas se desmotivarem. Assim, às vezes a gente vai passar alguns perrengues. Perrengue pelo caminho a gente sempre passa. Mas tem alguns perrengues que eu acho que a gente pode evitar se a gente se programar bem, se a gente pesquisar realmente certas situações. Então, eu indicaria a Irlanda há uns 3 anos atrás. E eu indico a Irlanda para vocês irem visitarem. Acho que atualmente eu indicaria, porque é um país lindo. Eu amei. Assim, a natureza da Irlanda é uma coisa surreal. Pra mim, o outono lá parecia que eu tava vivendo um filme, assim, tipo, é incrível mesmo. Mas eu sei que é um investimento muito alto e o clima lá também não favorece muito. Então, antes de qualquer coisa, você precisa tentar pesquisar como é a cultura daquele país, como é o clima naquele país, coisas que talvez podem afetar até o seu desenvolvimento lá. E tudo isso, às vezes a gente pode evitar, né, se pesquisar bem. Então, basicamente, o que eu queria vir contar nesse vídeo para vocês eram os valores e os principais documentos.
Eu vou deixar agora no fim do vídeo mais explicadinho os documentos que eu lembro que eu usei naquela época e deixar o valor ali específico. E eu acho que cada caso é um caso, então se é o sonho de vocês, gente, eu sei que é um investimento alto, mas lutem por ele, porque eu na minha época, eu confesso que eu sou sortuda e eu sei que eu tenho que reconhecer que eu também tive certos privilégios que algumas pessoas não têm. Então, se você talvez não tenha certos privilégios que eu tive, provavelmente você vai sim precisar lutar em dobro. Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente às vezes vem e fala, mas você teve isso, eu não tive, não sei o quê. Eu não quero desmerecer a minha caminhada, porque só eu sei o que eu passei quando eu tava na Irlanda. E eu só aguentei tudo que eu aguentei e consegui conquistar tudo que eu conquistei porque eu batalhei para aquilo. Mas eu sei que existem pessoas que talvez não tenham as mesmas oportunidades ou até a mesma ajuda com relação à comprovação financeira e entre outras coisas que eu tive na época que eu fui. Então, para essas pessoas eu digo, eu sei que é difícil, mas eu conheci muitas pessoas ao longo do meu intercâmbio. Pessoas que vieram de situações que eu nunca imaginei e chegaram lá. Batalharam, ralaram, mas hoje estão vivendo coisas incríveis. Então eu acho que se é o teu sonho, se é realmente o que tu quer, vale a pena tentar, porque eu acho que tudo é possível. E eu tenho um orgulho, assim, dessas pessoas e da minha caminhada também, porque só eu sei o que eu abri mão e o que eu batalhei, o que eu vivi, me esforcei pra conseguir tudo. Então, se é o teu sonho, olha, vai por ele, sabe? Agarra tudo e vai, porque eu sei que vocês também vão conseguir. Então é isso, gente. Se vocês precisarem de mais ajuda, tiverem mais dúvida, a questão com relação financeira à Irlanda é mais ou menos isso. E a parte da Espanha eu vou deixar para um próximo vídeo. Espero que tenha matado um pouco aí a curiosidade de vocês, tenha ajudado de alguma forma. E a gente se vê. Beijo!